Olá, agitadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Por favor, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, dar seu like e também deixar seu comentário ao final do vídeo. Também a gente vai deixar, com a nossa entrevistada, o arroba dela, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o trabalho dela, sobre a atividade que a gente vai fazer também, podem mandar no perfil dela. Essa interação vai ser muito bacana. A arte, a cultura, a educação, tudo se conversa. E hoje a gente vai entrevistar a Ana Daniela, que é psicopedagoga. Muito obrigada por ter topado vir participar do vídeo. Imagina, eu que agradeço o convite. Queria que você começasse se apresentando, sua formação, sua área de atuação, para o pessoal poder te conhecer melhor. Então, prazer em conhecer vocês, Eu sou a Ana Daniela, eu sou formada em pedagogia, sou psicopedagoga também, então já atuo aí há mais de 6 anos na área da educação, principalmente com essa questão de inclusão, mas já trabalhei de tudo um pouco, desde o ensino fundamental, educação infantil, então já tenho uma ampla experiência nas diversas áreas. E Ana, uma coisa que eu queria te perguntar, o quanto você acha que a cultura, a arte em si, se conversa com a educação, se interligam e isso tem um reflexo na família? Nossa, esse é um tema que eu gosto muito de comentar. Inclusive, uma das minhas matérias favoritas para dar para as crianças justamente são essas duas, a história e a arte. Porque elas estão inteiramente interligadas, não somente para trazer o que aconteceu no nosso passado, ou trazer esse senso de, nós precisamos descobrir o que aconteceu para daí a gente só saber ter esse conhecimento. Não! A arte, ela traz justamente esse papel importante na história, porque ela traz todo o acontecimento. Então, a gente consegue descobrir o que uma pessoa vestia em uma determinada época, traz a expressão, o sentimento, como que era uma composição familiar. Então, a história, os dados que ela tem, são todos por bases de fontes históricas, que são o que nós chamamos, Que são os objetos que vão trazendo essas referências. E a arte tem papel fundamental nesse sentido, porque a gente consegue descobrir inúmeras coisas que aconteceram. A vestimenta, como que funcionavam os núcleos familiares, como que foi uma situação em que a sociedade passou por uma guerra, por exemplo, como que isso foi expressado. Então, se não fosse a arte para contar dentro da história como que foi esse período, a gente nunca saberia. Então, isso é muito fundamental. E essas histórias se atravessam até mesmo dentro das próprias famílias, Sim. E até pela sua experiência. Eu queria saber se teve algo cultural, assim, que impactou, as gerações da sua família e que tenha sido um hábito ou algo que você vê que interliga, que é um hábito ou que, todo Natal eu faço isso, ou como que é dentro da sua família ou dentro com os seus alunos. Então, teve 2 situações, na verdade, tanto quanto na minha geração familiar ali, quanto na minha interação com os estudantes, que ele traz uma referência de justamente esse tema que eu amo, que são as fontes históricas, Então, e é legal ter esse olhar, tanto quanto aluna, que eu já fui, tanto quanto a minha filha, que está passando por isso, e quanto apresentar isso para os meus alunos, que é justamente passar essa história de geração para geração. Então, pegar ali um objeto familiar e explicar de um objeto antigo, qual que é a história dele? Na minha família a gente tem um martelo que o meu bisavô era marceneiro. Então daí eu precisei levar ele para um trabalho da escola e a minha avó teve que me explicar o que era aquele objeto, como que o meu avô utilizava. Então era da cultura existir uma única profissão para aquela pessoa. E ele sabia desde o começo até o final dessa profissão. Então ele fabricava móveis, ele fazia esculturas de arte, então ele tinha essa expressão, mas também utilizava como trabalho. E foi uma coisa que ela me trouxe que eu não sabia, que era uma cultura da nossa família e a gente não fazia ideia disso. E se não fosse por essa aula da escola, eu nunca saberia. E foi muito legal, anos depois, eu estar mais velha, eu aplicar isso e eles levarem fotografias de casamento antigo, então, materiais diferentes. Então, teve gente até que levou aquela de digitar, como é que é o nome? Máquina de escrever. Máquina de escrever, teve gente que levou máquina de escrever, câmera antiga, que na nossa época eram câmeras normais. Vai entregar a nossa idade. Pois é, Então, isso é muito legal, porque para que sua mãe utilizava? Teve essa interação, essa conexão afetiva com a família, de como hoje está tudo dentro de um celular. Mas não, a gente tinha um aparelho para cada coisa.
Então, olha essa conexão que foi estabelecida. Eu pude descobrir mais da minha família, os meus alunos conseguiram descobrir isso e agora minha filha fez um trabalho sobre isso. Só que o dela foi relacionado à linha do tempo. Então, ela teve que levar um objeto dela de neném para contar a identidade dela de quando ela era neném, o que ela usava, qual era o tamanho de roupa, que tamanho que ela tinha. Então, ela conseguiu saber coisas do passado dela por lembranças que a gente carrega. O que para nós muitas vezes é só lembrança, né? Depois a gente vai descobrir que é história, que conta sobre um período da nossa vida, que expressa um sentimento. E a arte é impossível dissociar disso, né? E o bacana, né, quando você trouxe essa questão da máquina de escrever. Eu passei a minha infância inteira no trabalho da minha mãe e ela sempre, até hoje, cheque, essas coisas, ela bate tudo na máquina de escrever. E aquele barulhinho, eu passava às vezes a tarde brincando quando ela saía na máquina de escrever, ia pra calculadora, eu ficava escrevendo um monte igual uma louca, levava todas aquelas folhas pra casa. E depois, assim, eu meio que desapeguei, porque eu já não ia mais no trabalho dela, né? Cresci, fui trabalhar e tudo mais, em outras áreas também, tudo. E quando eu vou em museu, principalmente aqui nos museus de Curitiba, eu vejo, né, máquina fotográfica antiga, que trouxe esse adendo, né, que você trouxe pra gente. E quando eu via uma máquina de escrever, o quanto aquilo pegou a minha memória afetiva. E eu comecei a chorar no museu, de lembrando, tipo, né, pô, minha mãe é tão batalhadora, trabalha até hoje, né, tá lá no serviço dela. E ela falou que agora ela vai se aposentar de vez. E eu pedi pra ela, falei, quando você sair, você podia me dar aquela máquina de escrever? Tipo, que aquilo me marcou a vida inteira. Então são objetos que marcam a gente, seja dentro da nossa casa ou trabalho, né? E você imagina a história transgeracional que você vai trazer para um futuro neto, para um futuro bisneto, se assim Deus permitir, né? Sim. Então, assim, imagina, você vai contar isso para o seu filho, você vai contar isso para uma próxima geração, para um sobrinho que seja, e daí isso vai trazer uma identidade cultural para sua família. Então, olha lá o que a minha mãe fazia, olha como que era antigamente. Então, esse olhar é o que une as famílias que criam laços. Então, tá distante, tá? Mas não deixa de contar uma história, não deixa de ter uma conexão afetiva. Sim, até pelo meu filho, né, Eduardo, ele tem 11 anos. E ele vai às vezes no trabalho da minha mãe, e ele também gosta da máquina de escrever, e agora ele pede, né? Ele tem as aulas particulares dele, né? E ele pede pra digitar no notebook, ele fala, porque lá na máquina da avó é assim, e aqui no teu computador é totalmente diferente. Então a gente vê que aquilo me marcou e agora marcou ele também. Exatamente, imagina só, passou por 3 gerações. Então, são coisas que contam histórias. Inclusive, até achei engraçado que um desses objetos também que as crianças levaram nessa aula foi um telefone fixo. Você tem uma ideia? Aquilo que a gente cresceu virou um objeto cultural. Um objeto de fonte histórica. Então, a minha mãe, ela tinha que discar isso daqui e ficar esperando para ver se a pessoa ia atender. E daí eu fiquei olhando, nossa, isso passou por mim. Essa geração não tem mais isso. Tanto que tem aquelas trends do TikTok, né? Que tipo, imita como que é atender o telefone. Tem gente que faz assim, essa geração já faz assim, tipo os mais novos. Então, olha como a cultura também muda. Até mesmo um gesto é cultural. Então, a nossa cultura, ela é plural. A arte também é. E isso vai sendo agregado conforme vão passando as gerações. E até trazendo tudo isso que você falou, a questão tanto da família quanto escola, né? Trabalho em conjunto, o quanto você acha importante, né, tanto a escola quanto a família, levar as crianças a espaços culturais. A gente mesmo, por mais que esse cotidiano louco de trabalhar, fazer faculdade, estudar, cuidar de filho, ou às vezes de mãe, avô, o quanto é importante a gente ainda ter esse contato com espaços culturais. Nossa, esse é uma coisa que tem se perdido, né? Infelizmente as famílias não têm mais esse costume de estar levando, e mais do que somente um lugar para construir conhecimento, ele conta a história da nossa sociedade. Então, por exemplo, assim, como que a gente conseguia se estruturar quanto sociedade, como que a gente não conhecia como que era o clima, por exemplo. Se você for no Museu Egípcio aqui de Curitiba, lá tem uma história de como que os egípcios faziam essa parte de divisão de tempos. Então, eles sabiam quando choviam mais, era a época das chuvas. Então, tudo isso vai construir a gente. Agora, se a criança não tem uma lembrança afetiva, toda essa parte de, poxa, que legal, eu tô aqui com a minha família, aprendendo mais, tá sendo uma coisa gostosa, divertida. E isso, o conhecimento, ele só se constrói quando tem conexão. Se a gente, quanto professor, quanto familiar, se a gente não consegue estabelecer essa conexão, a criança não consegue aprender de uma maneira melhor. Então, é importante ela entender que tem diversos lugares para ela conhecer.
não somente a escola, não somente com o professor, mas também com o familiar. E o museu, nessa parte da família, ele é fundamental para a gente um pouco aprender muito, conhecer, saber sobre coisas da nossa sociedade, como a gente conseguiu chegar até aqui, quanto também para a gente evitar algumas coisas também. Então, ele é um senso, assim, de conhecimento e afetivo, porque se você está com a sua família, você nunca mais vai esquecer daquele momento. Você não vai esquecer daquele conhecimento, porque foi uma lembrança de conhecimento afetiva. Então, a escola, ela tem um campo que ela abre para os pais participarem, tem feiras do saber em que as crianças têm que se preparar para estar ali junto. Então, esses são alguns exemplos do quanto que o conhecimento faz fundamental. A criança, ela vai se empenhar mais, ela vai se engajar mais, vai conseguir aprender melhor também por saber, poxa, meu pai vai estar aqui, meu pai vem aqui, esse trabalho vai para a feira de arte. Então, tudo isso motiva também a criança. É uma coisa que precisa muito. Muito. E até puxando esse gancho do que você falou, o quanto, né, você com a sua experiência, você acha importante a arte, tanto pra gente, né, todo esse assunto que a gente escorreu aqui para um lado positivo, mas também para que a gente não cometa erros novamente. Sim, a arte, ela expressa situações, assim como a gente consegue ter um marco importante nessa questão da felicidade, a gente também tem marcos importantes que é necessário a gente registrar, momentos caóticos também. E trazendo todo esse gancho de tudo que a gente conversou, o quanto você, com a sua experiência, você acha, né, que a arte, ela tem esse lado de mostrar pra gente tanto o lado positivo de coisas históricas, mas também esse lado de expressar o negativo para que a gente não cometa mais esses erros. Então, a arte, ela traz dentro da história um papel fundamental, porque ela expressa tanto a alegria quanto a tristeza, quanto principalmente aqueles marcos que são importantes. Esses momentos históricos que acontecem desastres, em que a humanidade passa por situações muito delicadas e de ataques também, são fundamentais para a gente conseguir analisar e não esquecer. Olha, como que iniciou isso? O que aquele representante dentro da sociedade trouxe de atrocidade que simplesmente a gente precisa ver que é inaceitável. Eu tenho muita gente que me questiona também. Poxa, mas por que a gente tem que saber sobre essa história que é tão triste? Então é justamente para isso, para a gente aprender com o que aconteceu, qual que foi o movimento que iniciou, para a gente conseguir identificar esses sinais, caso de tempos em tempos ressurgem pessoas com essa mesma idealização de conspiração, entre outros assuntos, né, que tentam trazer esse olhar negativo para a humanidade, de segregação, de desunião. Então, o mais importante, na verdade, é a gente não abraçar esses ideais, mas analisar isso como um contexto histórico e evitar que isso aconteça novamente. Porque se a gente deixa, é facilmente fácil para uma sociedade se desestruturar e se perder quanto humanidade. Por isso que a arte ela é fundamental. Ela mantém a gente ali sensível ao olhar do outro, sensível ao sentimento. A gente consegue despertar uma empatia por uma obra de arte. Então, muitas vezes tem gente que olha um quadro que é uma pintura abstrata, mas ela sente tanto sentimento quando ela olha ali, e isso é o que transforma a nossa humanidade. Se a gente perder essa conexão, se a gente perder esse senso, a gente não vai conseguir ter mais nada. E até, né, trazendo toda essa questão do senso, a gente queria pedir para você, né, elaborar alguma atividade para que vocês possam, né, professora, gente, tarefa de casa para vocês. Depois mandem nos nossos directs aí se vocês fizeram, como que foi, porque com certeza vai despertar olhares diferentes dentro da casa de vocês. Alguma atividade relacionada, né, educação, à arte, que as pessoas possam fazer com seus filhos, sobrinhos, netos, e que às vezes até a gente sendo adulto, a gente pode fazer entre os nossos amigos. Sim, com certeza. Eu trago justamente esse senso de você buscar um objeto cultural dentro da sua casa. Você não precisa ir longe, você não precisa viajar para fora. Traz um objeto que tenha uma memória afetiva e que conte uma história. Esse vai ser a fonte histórica da sua família. Explica a importância dele e tenta registrar isso e mandar pra gente. Uma segunda sugestão também seja o momento da cultura. Pelo menos a cada 1 mês, 2 meses, escolhe um lugar muito diferente que conte uma história extraordinária. Um museu, algum lugar assim que tenha um contexto. Ou até mesmo quando você estiver passeando numa praça, se você vê uma placa, tenta ler aquele informe e entender por que aquela placa está ali, por que aquela estátua está lá. Ela está contando uma história. Então conta essa história pra gente também, dentro da sua família e fora dela também. Exercício de casa, hein, pessoal? Verdade, vou esperar e vou corrigir. Escrevam o coração, desfrutem desse momento
E Ana, queria te agradecer. Muito obrigada por ter vindo aqui, aberto, né, um pouco da sua vida, da sua história, toda a sua questão, né, com a educação, que é algo tão importante, é uma coisa que eu sempre falo, né? Os professores são um marco para a nossa vida, para o resto da vida. Parabéns pela sua profissão, eu acho que é algo que, né, dá aquele né, no coração. Quantos professores a gente lembra para o resto da vida, coisas que ensinaram. Não que vocês tenham uma obrigação de mãe, como nós, né, ou com os nossos filhos, mas a gente lembra de muitas pessoas como se fosse parte da nossa família, porque vocês passam muito tempo, né, com as crianças. E olha o quanto conhecimento a gente consegue cativar deles, né? A gente está ali também transmitindo conhecimento transgeracional. Então, olha só que legal. Então é isso, pessoal. Não deixem de seguir a Ana. Ela tem o perfil pessoal e o perfil dela também como psicopedagoga. Dá várias dicas importantíssimas. Eu mesmo já captei várias dicas para fazer em casa. Então não deixem de acompanhar. Obrigada, gente. Beijo. Eu que agradeço muito o convite, inclusive. Obrigada, é uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre o trabalho que eu sou tão apaixonada em fazer. E é isso. Beijo. Me liguem!